muito sucesso aqui no Brasil, foi pra Holanda. E, cara, você é um cara que demonstra amar muito o Rio de Janeiro, praia, sol. E na Holanda a conversa era diferente, né? A chegada da Holanda foi o seguinte, eu fui para as Olimpíadas de 88 em Seul, e o Vasco já tinha uma conversa com São Paulo, que meu contrato tinha acabado, teve até uma polêmica, quase acabei não indo porque não tinha seguro, essas coisas. Mas enfim, depois acabou ficando resolvido. E também o Porto foi um time que apareceu ali para uma probabilidade de eu ir. Acabei indo para as Olimpíadas. Quando eu voltei, apareceu o PSV. E aí foi bom pro Vasco, foi bom para mim, principalmente para mim. E assim, foi a primeira oportunidade que eu tinha na minha vida, aos 20 anos, 22 anos, 88, que naquela época ainda era novo, 22 anos. Os jogadores de futebol saíam do Brasil 22, 23, 24, 25. Hoje sai com 15, né? 13. Tem outros que até nascem já lá, né? Aí, resumindo, cara, a dificuldade foi enorme. Primeiro, um frio do caralho. Eu, carioca da Gema do Jacarezinho, acostumado a ir à Praia de Ramos, Ilha do Governador, Copacabana, Barra da Tijuca. Jogar futebol na rua. Chegar no país da época do frio estava bem abaixo de zero. Alguns graus abaixo de zero. E nunca tinha saído para morar em lugar nenhum. Ainda casei com uma menina que era mais ou menos 8 anos mais nova do que eu. Tinha 22, ela tinha 17, ou seja, 5 anos. De menor ainda, né, vamos dizer. Então, as dificuldades eram enormes. Frio, a responsabilidade de levar uma esposa mais nova, a língua, difícil pra caceta. Enfim, muita dificuldade. Só que é o seguinte, a necessidade de começar a fazer ter uma condição financeira melhor, eu passei por cima de tudo isso, entendeu? Porque no dinheiro, por exemplo, aqui eu ganhava R$1, lá eu fui para ganhar R$4, R$4.000. A diferença era essa. Nem se compara ao de hoje, mas era muita diferença. Então, eu tinha que colocar na cabeça, para eu me tornar um cara financeiramente independente, futuramente, já pensando nisso, eu tinha que superar essas adversidades. E, cara, com isso eu fui passando por cima. Foi difícil pra caralho, faltei alguns treinos, fiquei barrado em alguns jogos, discuti algumas vezes com alguns companheiros, com alguns treinadores, principalmente nos, vamos dizer, 2 primeiros anos que eu passei lá, quase 5 temporadas e meia. Então, assim, foi complicado, foi difícil, mas valeu a pena. E, assim, eu passaria por tudo isso de novo, se eu tivesse naquela situação lá atrás. Daquela época da Holanda, o que mais te marcou ali? Cara, o que mais me marcou na Holanda foi o frio. Tinha frio de 17 graus abaixo de zero e tinha determinados dias que eu não aparecia para treinar. Na verdade, eu não saía de casa. E, na verdade, eu me lembro que uma vez, 3 dias eu não saí de casa. Ou seja, faltei 3 dias de treino. E aí os caras começaram a ficar preocupados, bateram lá em casa e eu não atendia. Porque era tanto frio, cara, que me dava tristeza. Inclusive, para te falar a verdade, em determinado momento, passou na minha cabeça, pô, irmão, vou meter o pé porque tá brabo. Só que aí vinha aquilo que eu acabei de falar. Não posso. É aqui que eu tenho que começar a fazer a minha carreira financeiramente, falando para me melhorar. E sabia que futuramente, logo, logo, eu ia sair de lá. Porque o PSV, hoje, inclusive, é bem maior do que na época. Quando eu fui, o PSV, por acaso, tinha sido campeão da Champions League. Hoje a Champions League tinha um outro nome. Então, era grande. E, assim, já estava no topo, porque tinha sido campeão. Então, só que é o seguinte, ele era muito maior na Holanda do que no mundo em geral, principalmente da Europa. Eu sabia que ali ia ser chamar uma escada, um degrau, um trampolim para eu ir parar em outro, como eu parei no Barcelona. Assim, o frio foi o que mais me chamou a atenção ali negativamente. E a língua também nos primeiros anos, como eu tinha muita relação, acabei conhecendo dois espanhóis
2 portugueses, um italiano e uma família de brasileira. Então, assim, porra, o que eu menos falava era holandês. Então, não só eu, quando a gente sai para jogar em outro país e tem uma relação com pessoas que falam a nossa língua todos os dias, a tendência é você ter mais dificuldade de aprender a outra língua. Mas aos poucos acabou acontecendo. E positivamente? Positivamente era o futebol que era jogado de uma forma que me favorecia. Por mais que as pessoas poderiam não entender, eu tinha muito mais facilidade de jogar lá na Europa do que jogar aqui. Inclusive lá, naquela época, para mim, treinava menos do que aqui. E eu conseguia, as pessoas entendiam que eu conseguia fazer o que eu tinha dificuldade aqui, que era treinar específico, finalização. Eu treinava muito isso no PSV. Então, assim, a forma de treinamento lá, por mais que fosse muito frio, eu gostava de treinar daquele jeito, deles lá, na época. Interessante. Isso aí acho que você meio que deu uma mudada no futebol, né? Com esse seu treinamento específico, vamos dizer, né? Porque... Claro, como eu sempre falei dessa importância desses treinamentos específicos, eu tenho certeza que eu tive uma importância, uma relevância muito grande para o nosso futebol brasileiro, que muitos dos treinadores, preparadores físicos e responsáveis pelos seus times começaram também a entender que era importante treinar os seus atacantes daquela parte específica e os seus defensores também, e os próprios goleiros.